eu já vou compartilhar a tela. E uma outra coisa que o Espírito Santo falou comigo é o seguinte: a gente entrega muito, sim ou não? A gente não entrega muito? Curso gratuito, entrega gravação, entrega e-book interativo, não é isso? A gente entrega tudo de forma gratuita, não é isso? Muito bem. E o nosso coração é um coração generoso. Eu amo dar. Por quê? É dando que se recebe. Amém? Então, o que acontece? Eu tenho desse livro aqui, ó. Esse livrinho aqui chama Transformando Menina Órfã em Rainha Madura. É um livro de um amigo meu, apóstolo, que já morreu, ele já faleceu. Eu andei com esse apóstolo, ele pisou em 126 nações. Ele andou em 126 países, implantando igrejas e pregando o evangelho. E eu andei com esse apóstolo durante um ano sendo o discípulo dele, né? Vamos dizer assim, o moço carregando a mala dele. E nós fomos em alguns países, né? Eu fui para a Argentina, cheguei na divisa da Argentina, Uruguai, Peru. E eu, na época, eu banquei a publicação desse livro dele aqui, ó. Esse livro dele, Transformando Menina Órfã em Rainha Madura, vai falar sobre a igreja madura de Cristo. É um livro maravilhoso. Eu vou dar esse livro, eu vou dar esse livro aqui para todo mundo que ofertou e todo mundo que comprou o livro. Então, se você ofertou e comprou o livro, eu vou dar para você. Vai chegar junto com esse aqui, ó. Vai chegar junto com esse aqui, ó, o meu. Ok? Vai chegar junto com o meu. Por que nós fazemos isso? Porque é assim, irmãos. Aquele que ofertou, aquele que lançou a semente, vai receber esse livrinho aqui, ok? Ele é maravilhoso, vai abrir o seu entendimento para o que é uma igreja madura, amém? Então, eu quero agradecer aqui, publicamente, todos aqueles que ofertaram. Tem pessoas que ofertaram R$ 15, teve pessoas que ofertaram R$ 150. Não importa o valor, se você ofertou 15, se você ofertou 10, se você ofertou 100, se você ofertou 20, ó, parabéns, parabéns, está de parabéns nos céus, né? Porque entendeu o que recebeu, né? E quis colaborar para que outros também tenham. Por quê? Tudo que você investiu, nós vamos investir agora para a terceira turma de intercessão e para a segunda turma de batalha espiritual, que vai começar em julho. Nós vamos disparar o link lá para você nos ajudar a divulgar, mas nós pagamos o Facebook, pagamos o Instagram para ele divulgar para nós, ok? Para você estar aqui hoje, nós investimos quase R$ 350 em anúncio pago, né? Mas não fui eu que pus no meu bolso. Foi a primeira turma que investiu em você. E você que ofertou, comprou o livro, comprou a apostila, você está investindo na terceira turma. Pastor, o dinheiro não fica com você? Amados, em nome do Senhor Jesus, Deus é mais. E Ele sabe que nós não ficamos com nada. Nós reinvestimos nesses treinamentos para que outros possam ter esse conhecimento. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos iniciar, vou compartilhar aqui. E se você ainda quer ofertar, continue ofertando, meu irmão. É bênção, amém? Nós recebemos aí a sua oferta para que outros possam estar nesses treinamentos. Terão outros treinamentos, outros professores. Nós estamos montando uma estrutura, né, para que tenha vários treinamentos aí para o corpo de Cristo. Por quê? A maioria dos cursos são todos pagos. Eles cobram R$ 200, R$ 300, R$ 600. Tem curso de teologia básica que custa R$ 800, né? E nós queremos fazer coisas que o povo tenha acesso, amém? Quem não pode pagar, né? Mas vamos lá, falei bastante, vamos compartilhar aqui.
O slide, já estamos gravando. Você está me ouvindo bem? Todos estão vendo meu slide? Tranquilo? Muito bem, então vamos lá. Bom, nessa oitava aula e última aula, nós vamos falar sobre batalha espiritual como equilíbrio, né? Então, nós vamos ver a questão do descanso no Senhor, que a vida do cristão não é estar sempre em batalha, né? Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Então, esta aula é para formar cristãos maduros, firmes e conscientes, não tensos, desconfiados ou obcecados com o mundo espiritual, né? Eu já participei de alguns cursos que o cara deixa você meio que paranoico. Você vê demônio até na sua sombra. Então, queridos, e batalha espiritual de forma consciente não é isso, ok? Não te deixa tenso, não te deixa desconfiado, obcecado por demônios e mundo espiritual. Tem gente que fala assim, pastor, deixei de comprar Hellmann's. Hellmann's, a maionese Hellmann's. Por quê, irmão? Porque a Hellmann's foi consagrada, eles dão dízimo para não sei quem demônio, não sei das quantas. Pastor, olha, eu desligo quando vem filme da Disney. Meus filhos não assistem os filmes da Disney. Olha, é uma paranoia violenta. Por quê? Porque os cursos que as pessoas dão, de vez de afirmar a identidade, a posição em Cristo, a vitória de Cristo, né? Não, eles ficam afirmando o nome de demônio, a atuação de demônio, e a pessoa fica paranoica. Então, a batalha espiritual, ela é real, mas ela não define a identidade do cristão. A vitória já foi conquistada em Cristo. E a vida cristã é vivida a partir desta verdade. Amém? Existem as batalhas, sim, as batalhas na mente que nós vimos, existem os ataques de demônios, tudo isso existe, ok? Mas se eu estiver blindado no Senhor, se eu souber a identidade que eu tenho em Cristo como filho, a autoridade que ele me deu, eu batalho todas as batalhas em descanso, porque o Senhor batalha por mim. Amém? Uma vez que eu vigio, detecto, eu só oro e o Senhor batalha por mim. Amém? Não fico em paranoia, né? Tem guerras que nós não precisamos lutar. O Senhor luta por nós. Ele é o Senhor dos exércitos, né? Ele dá ordem aos anjos para que venham e nos ajude, que guerreiem no mundo espiritual, né? Daniel, quando se posicionou lá em jejum, Daniel capítulo 9, capítulo 10, você vai observar que Daniel só estava jejuando para buscar uma resposta. E aí, quem que lutou no mundo espiritual? Lutou contra um príncipe da Pérsia, um demônio principado, lutou contra Miguel, contra Gabriel, né? E essa guerra foi no mundo espiritual, né? Aconteceu num posicionamento de Daniel, ele ativou o mundo espiritual, e aí começou uma guerra lá, os demônios tentando parar. Então, assim, quando nós estamos posicionados, sabemos a nossa identidade, nos limpamos, confessamos os pecados, nos limpamos, estamos alinhados com o Senhor, com a sua palavra, em obediência, temos o devocional, uma vida de relacionamento, de amor, de verdade com Deus. Queridos, não tem demônio ou batalha espiritual que não seja vencida. Amém? Não existe isso. Se você está posicionado, jejua, ora, busca o Senhor, descansa, porque as guerras o Senhor vence por nós. Amém? Os anjos, ele dá ordem aos seus anjos. Então, não viver em guerra o tempo todo, né? Não viver em guerra o tempo todo. Nós temos que estar vigiantes o tempo todo. Por quê? O nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão, né? O diabo anda ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar.
Então, eu tenho que vigiar o quê? Meus pensamentos, a minha boca, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu pego, o que eu apalpo, enfim. Eu tenho que vigiar o meu comportamento, né? Ou vigiar o que eu estou me alimentando. Se eu tenho essa vigilância, descansa no Senhor. Amém? Pastor, mas estou passando por uma luta no meu casamento. Irmão, irmã, jejua, ora, e aí você vai fazer assim, ó, jejuou, orou, tá guerreando no mundo espiritual em oração, com jejum, tá? Descansa no Senhor. Amém? Zíper, para não ficar discutindo com o marido, mas vigia nas palavras e descansa no Senhor. Esse é um exemplo que eu estou dando de se você está passando por uma guerra no nível pessoal, no nível de casamento, ok? Pastor, eu estou passando por uma guerra financeira, tudo que entra vai embora, né? Parece que não tem. Olha, não sei, eu entro um valor, daqui a pouco foi gastei com remédio, gastei com coisas que, olha, não trouxe benefício nenhum, né? Ora, entrega as suas finanças para o Senhor, confia no Senhor, jejua, ora e descansa, né? Confia e descansa no Senhor, amém? Então, a Bíblia não apresenta o cristão como alguém que vive em tensão contínua, né? Cristão que vive tenso, vive preocupado, tenso o tempo todo, né? Esperando ataques a todo momento, né? Pelo contrário, amados, ele aponta para uma vida marcada por... Marca essas três coisas aqui, ó. Quem está no Senhor, né? Quem anda com Deus, descansa, confia. Quem anda com Deus, confia. Você não vai conseguir resolver o seu problema. Não é no braço não é na força do seu braço, não é com as suas estratégias humanas, não é com seus diplomas, não é com seu cargo e título profissional ou eclesiástico, não é, ok? Você só vai vencer se você tiver isso aqui, ó, confiança no Deus que você anda. Confiança. O que é confiança? É eu saber que o Senhor cuida de mim. Eu confio, não interessa a situação que eu esteja vivendo, eu confio no Senhor. Eu confio nele. Né? Não confio mais em ninguém, eu confio no Senhor. Não vou confiar na minha conta bancária, não vou confiar na minha expertise. Não, 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 não. Eu vou confiar no Senhor. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Né? Ele é o meu descanso, o meu refúgio. O que mais que ele é? Né? Ele é o nosso protetor. Né? Então, assim, eu descanso. Ele é o Deus supremo, que controla e tem o poder de tudo. Né? A palavra de Deus fala que não cai uma folha da árvore. Se não for, se Deus não falar caia, pode deixar cair. Né? Então, assim, ele é Deus supremo. Agora, se eu confio e ando com esse Deus, se eu ando com esse Deus, eu tenho isso aqui, ó. Eu confio. Pastor, mas está dando tudo errado. Eu confio. Olha para a vida de José. José teve um sonho, estava dando tudo errado. Foi preso. Não foi preso, José? Ele sonhou que ele vestia uma túnica, os irmãos, né, se dobravam a ele. Daqui a pouco o cara estava numa prisão lá, encarcerado. Cadê o sonho? Cadê Deus? Ele podia ter duvidado. Tem vários exemplos, né? Eu estou falando, Davi foi ungido por Samuel. Você será rei de Israel. Ah, legal, bacana. Né? Daqui a pouco o Davi estava sendo perseguido, não tinha mais família, não tinha mais ninguém, estava numa caverna. E aí? Davi continuou confiando. José continuou confiando. Né? Quem mais? Tem vários exemplos, né? Tem vários exemplos, né? Elias, vence 400 profetas de Baal, vai para onde? Vai para a caverna. Teve lá o seu burnout lá, e ficou preso lá na caverna, né? Teve que colocar a mente no lugar, os pensamentos corretos, teve que colocar os pensamentos corretos, e aí ele consegue voltar a confiar no Senhor. Então,
confiança, descanso e segurança em Deus, né? Lá em Isaías 30, versículo 15, diz assim, ó, na conversão e no descanso estaria a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, né? Quando a batalha se torna o centro da vida espiritual, a pessoa passa a interpretar tudo pela ótica do confronto, gerando tensão constante, medo e uma espiritualidade pesada, né? Então, amados, nem tudo é demônio, né? Nem tudo que está dando errado na sua vida é demônio. Algumas coisas você provocou isso, né? Às vezes você mesmo provocou isso, não é que tem demônio que... Não, você, as decisões que você toma vai, com certeza, ter consequências, né? Então, assim, você tem que aprender, mesmo que você erre, pastor, mas eu errei, sim, foi uma decisão minha e eu errei. Ok, peça perdão para o Senhor, fala, Senhor, me ensina a confiar e a depender do Senhor, né? Porque quando a gente confia, a gente pergunta sempre ao Senhor, é para fazer isso? Né? Quantas decisões a gente toma no dia sem perguntar para Deus? E aí depois a gente quer que ele resolve, né? Aí o pai daí fala assim, mas você me consultou, amado? Ô, filho, filha, você falou com... Você me consultou? Né? A gente só vai ao pai quando a coisa dá errada. Mas, poxa, irmãos, vamos inverter isso, né? Vamos ser filhos maduros e descansar no Senhor e perguntar, Senhor, é para fazer isso? Devo comprar? Devo fazer tal coisa? Devo me envolver com tal situação? Pergunta antes. Por quê? Se nós perguntarmos antes para o pai, o pai vai responder, o pai vai dar paz. Como que eu sei que a minha decisão é certa? É a paz que excede em nós todo entendimento. Vem uma paz, uma convicção, uma certeza. A paz do Senhor repousa sobre você. Agora, gerou dúvida, gerou uma sensação meio esquisita, meia duvidosa, não faça. Porque quando Deus dá direção, e quando Deus orienta e Ele ordena uma palavra, ou Ele te dá uma afirmação, há uma convicção de paz, de sensação de paz, de tranquilidade, né? Você buscou, você orou, né? Então, assim, no mundo acelerado que nós vivemos, as pessoas querem que nós tomamos decisões imediatas. O mundo requer que a velocidade das informações e das coisas, ela quer que nos força a tomar decisões rápidas, né? Não, tudo bem, eu vou. Não, tudo bem, eu faço. Na hora ali, né? Mas a gente tem que ir na contramão, amém? Nós não estamos na corrente do mundo, nós estamos na dependência e no reino do nosso eterno. Então eu tenho que perguntar, puxa o freio de mão. Ô, querida, glória a Deus, isso parece-me ser bom. Mas eu converso com você amanhã, tá bom? Não, a resposta é agora, vamos resolver agora. Calma, muita calma nessa hora. Vamos com calma, deixa eu descansar um pouco. Estou com a cabeça meio... Vamos conversar depois. Chega em casa, vai orar, vai buscar o Senhor. E aí, meu pai, Deus, isso vem de ti? É uma cilada do inimigo para que lá na frente abra-se um buraco para eu cair dentro? Porque o inimigo é sutil. Se lembra que ele é sutil? Ele não vai abrir um buraco na hora para você ver. Ele não vai. Ele vai mostrar uma coisa linda, maravilhosa, aquela coisa que você fala, uau, vem de Deus, né? Ele imita as coisas de Deus. Mas quando a gente busca o Senhor mostra, ele desmascara. Aquilo que estava oculto vem à luz, né? Quando nós buscamos o Senhor, ele traz aquilo que está em oculto sobre aquela situação, né? Ele traz a verdade, ele inverte, ele mostra por dentro, ele fala, ó, tá vendo essa maçã aqui, ó? Deixa eu abrir ela, ó aqui embaixo dela, cheia de bicho. É mais ou menos assim que ele faz, ok? Então a gente tem que aprender a andar com o Senhor, né? Nós temos que aprender a andar com Deus. Andar com Deus não é a forma que eu quero, não é o jeito que eu acho. Andar com Deus é segundo a vontade dele.
Ele é que determina os caminhos que eu devo andar, não sou eu. Quando eu morri com Cristo, acabou as minhas decisões. Decisão vem do alto agora. É isso, Senhor. O comando é teu aí, sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre os meus relacionamentos, com quem eu devo me relacionar, com quem eu devo... Amados, amém? Vamos lá, vamos avançar. Ó. A batalha, então, quando a batalha se torna o centro da vida espiritual, a pessoa passa a interpretar tudo pela ótica do confronto, gerando tensão constante e medo, uma espiritualidade pesada. O cristão não acorda para lutar contra o mal, mas para andar com Deus. Ele não acorda para lutar contra o mal, ele acorda para andar com Deus. Amém? Você vai andar e falar assim, meu Deus, amanhã eu tenho uma luta. Vai dormir, meu Deus, gente, você vai dormir pensando, amanhã eu tenho uma luta para vencer, né? Tem gente que vai dormir assim, ai, Jesus amado, tá chegando amanhã. Amanhã é o dia que o negócio vai importar, né? E aí já vai dormir, nem dorme direito. Meu Deus, descansa no Senhor. Maior é o Deus que está comigo, maior é o Senhor, né? Pai, meu dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, né? Eu vou dormir em paz, o sono do justo, e amanhã o dia pertence a você. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então, esse negócio de ficar com uma vida tensa, vivendo problema. Tem gente que só vive problema, vive o problema, né? Não, entrega para o Senhor, descansa nele, tem o seu posicionamento de batalha, como já nós falamos, né? E isso aqui, ó. Vigilância não é tensão, vigilância saudável, protege, é consciência, não ansiedade. Vigilância saudável é consciência, não ansiedade. Né? Jesus demonstrava equilíbrio entre ação e descanso. Jesus dormia na parte de trás do barco. Né? Se lembra lá? Marcos 4:38. Quando eles vão atravessar o mar, que acontece? Uma tempestade vem, os discípulos ficam ansiosos, porque parece que o barco vai afundar, e Jesus está fazendo o quê? Está dormindo. Por que que Jesus estava dormindo num barco que uma tempestade e por que que ele estava dormindo? E os outros estavam agitados. Meu Deus, vamos morrer. Ai, o barco vai afundar. Se continuar assim, a coisa vai ficar preta. Por que os discípulos estavam assim? Porque eles estavam ansiosos. Eles não confiavam no Senhor. Não tinha a confiança no Senhor. Então, aos olhos deles, aquela tempestade ia levar eles para a morte. Aquele problema que estava acontecendo no mar, meu Deus, nós vamos afundar. Aí eles olham para Jesus, vamos acordar Jesus. Sendo que eles poderiam estar todos dormindo. Olha, se Jesus estava dormindo é porque estava cansado, sim ou não? Ele estava cansado. Por que ele estava cansado? Porque ele tinha passado numa jornada pregando. Todos eles estavam cansados. Mas por que só Jesus dormia? Pensa aí. Por que só Jesus dormia? Né? Sendo que todos eles estavam cansados. Todos deviam estar dormindo. Posicionamento que Jesus nos ensina. Confiança. Fora, não interessa a circunstância. Meu pai cuida de mim. Interessa o problema que está acontecendo, a tempestade que eu estou vivendo, Deus cuida de mim. José lá na prisão, Deus cuida de mim. Confiança, né? Vigilância doentia, ela paralisa, né? Gera medo constante, hipervigilância, exaustão emocional. A vitória de Cristo é um fato consumado. O cristão não luta para vencer, mas vive a partir da vitória por Cristo. Nesse texto aqui, ó, Colossenses 2:15.
Cristo venceu todos os principados, potestades, né? Então, eu não vou viver com medo das lutas, dos demônios, de demônio, não, mas aquele demônio, que demônio, velho? Pode ser o demônio que for, o nome de Cristo é superior. O Deus que eu sirvo, imagina. A autoridade foi delegada para mim, meu Deus, supera qualquer demônio. Não por mim, mas por Cristo por Cristo, pelo sangue que está em mim, né? Pelo Espírito que é em mim, que é o Espírito Santo de Deus, não por mim mesmo. Claro que não, nunca. Porque todos nós somos pecadores, falhos, né? Mas o Cristo que está em mim, e eu estou nele, e ele em mim, é muito superior. Descansar em Deus não é um sinal de fraqueza espiritual, mas maturidade. Quem é maduro vai descansar, ok? Jesus estava lá descansando, dormindo, e a tempestade caindo. Ele sabia que não ia afundar, a missão não estava cumprida ainda, né? Quem confia, descansa. Quem não confia, tenta controlar tudo. Quem não confia, tenta controlar tudo. E aí, meu irmão, você quer controlar tudo, vai atropelar tudo. Vai dar mais bagunça ainda, porque você quer controlar as coisas que estão fora do seu controle. Coisas que não é para você ter controle. O controle tem que estar na mão de Deus. Deus tem que ser o seu controle, né? Deus tem que ser o seu controle. Salmos 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, assim, ó, lê essa palavra aqui, ó. Inútil você será levantar de madrugada para trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. O texto fala sobre isso. Aos seus amados, ele dará enquanto dorme. Ou seja, estão descansando e o Senhor, com certeza, está cuidando. Está cuidando. Eu não tenho que controlar tudo. Tem gente que quer controlar tudo. Se fugir do controle dela, pronto, não está no meu controle. Então, peraí, aí vai forçar a barra, vai virar bagunça. Ok? Aprenda a entregar nas mãos de quem tem o controle de tudo. Descanso espiritual e confiança em Deus, né? Descanso espiritual e confiança em Deus. Descanso não é passividade, é diferente, ok, irmãos? Vamos lá. Descanso não é ser passivo, é entrega ativa. Eu entrego para o Senhor, mas eu não sou passivo. Eu pergunto a ele o que eu devo dar, se tem alguma coisa da minha parte para eu agir. A ação que eu sei que eu tenho que ter é buscar ele, andar com ele, jejuar, estar em santidade, vida consagrada, né? Vida de devocional constante aos pés de Cristo. Essa é a minha ação. Essa é a única coisa que eu tenho que fazer. O resto é entrega ativa. O resto está tudo nas tuas mãos, Pai. De mim, nada posso fazer sem a sua vontade, né? Descansar é conhecer limites. Até aqui eu consegui, daqui para frente eu não consigo, Pai. Esse é o meu limite. Né? Eu tenho falado com meu filho, eu tenho exortado ele, eu tenho instruído ele, eu tenho falado da tua palavra para fulano, eu tenho orientado ciclano segundo a sua palavra, eu tenho feito alguma coisa, mas, Senhor, olha, não está resolvendo. Não tem condições. Eu já falei, eu já fiz. Pai, eu descanso no Senhor, entrego para ti. Tal situação. E vou descansar, não vou ficar mais insistindo, falando. Porque falar, para uma pessoa que não quer mudança, você vai se desgastar. Falar. Deu uma chance uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, e a pessoa não muda, irmão, entrega para Deus e descansa. Continua intercedendo por ele, só por ela, só. Mais nada, entrega para o Senhor, né? Entrega o controle e confia na soberania de Deus. Descanso é entrega. Descanso é entrega, não é você segurar.
no seu controle, na sua mão, nos seus pensamentos, nas suas ações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Olha lá, Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer. Né? Falta de descanso revela falta de confiança. Né? Pessoa que vive cansada, tem gente muito cansada espiritualmente falando, amados. Muita gente na igreja cansado, né? Cansada. Muita gente aí cansada espiritualmente, que fala, até está duvidando até de Deus. Onde está Deus na minha vida? Porque é tanta luta, tanta coisa. Mas você está entregando de fato para o Senhor? Está descansando? Está confiando na palavra dele? Está confiando naquilo que ele pede para nós fazermos? Né? Está seguindo mesmo a palavra? Está obedecendo? Então descansa. No tempo certo as coisas vão se resolver. Né? Por ele mesmo, não por nós. Né? Medo do futuro, necessidade de controle, insegurança na proteção de Deus, impedem o verdadeiro descanso, né? Deus trabalha quando você descansa. Se o Senhor não edificar a casa, quem que vai edificar a casa? Sou eu? É você que vai edificar a sua casa? A casa pode ser você, a casa pode ser a sua família, a sua casa física, né? Pode ser também, ok? Mas se o Senhor não edificar, se ele não edificar, em vão trabalhos que a edificam. Né? Você está lá trabalhando para edificar, para construir, para melhorar o relacionamento, para melhorar a situação, para renovar a aliança, o amor, para renovar não sei o quê, para o filho se converter, para sair das drogas, não sei o quê, papapá, e faz. Mas se o Senhor não estiver à frente, se você não está descansando nele, em vão serão aqueles que tentam edificar. Né? Confiar é aceitar que Deus vê o que você não vê. Né? Os olhos humanos enxergam coisas diferentes dos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus não enxerga o agora, enxerga lá na frente. Ele enxerga na frente. Nós enxergamos a situação agora. Nós não temos uma visão que vai nos levar a enxergar o fim da história. O único que enxerga o fim da história é ele. Né? Então, amados, a gente tem que confiar, aceitar. Né? Confiar é aceitar que Deus vê o que a gente não vê. Né? Senhor, né? Eu olho para tal fulano, vejo que não tem jeito. Meu olho está enxergando, não tem jeito, já fiz o que tinha. Calma, Deus vê o que você não vê. Vou falar uma coisa para você, eu jamais enxerguei, eu juro por Deus aqui, ó, jamais eu me enxerguei escrevendo um livro. Jamais. Só que Deus, ele vê lá na frente, né? Deus enxerga a Andréia daqui 5 anos. A Andréia está enxergando ela só hoje. Né? Só que Deus enxerga a Andréia lá daqui 5, 10, 20, 30 na eternidade. Né? Então, amados, quando a gente confia, a gente não fica preso, não fica ansioso, não fica... A maior doença hoje, além da depressão, é a ansiedade, sim ou não? Principalmente nos jovens. Principalmente na faixa etária dos 13 anos, já com 13 anos, até menos de 13, a 20, 25 anos, né? Meu Deus, né? Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração. A paz de Deus não é ausência de guerra, é presença de confiança. Né? Vamos lá. Identidade em Cristo. Quem você é na guerra? Quem você é na guerra? Um dos maiores erros espirituais é permitir que a guerra defina a sua identidade. Antes de lutar, você precisa saber quem é. Quem você é. Jesus só enfrentou o deserto depois de ouvir: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Saindo do Jordão,
ele foi levado para o deserto. Está nesse texto aqui, ó, para ser tentado. Mas ele ouviu o que antes? Esse é o meu filho amado em que me compraste. Então, ele sabia da identidade dele, né? Então, a guerra não me define, as circunstâncias não me definem. As pessoas, às vezes, olham para você e falam assim, puxa, meu, vive em derrota, vive em destruição essa pessoa. Meu Deus, serve a Deus esse aí, ó. Meu Deus. Calma. Os planos de Deus são maiores. As circunstâncias não determinam quem você é. Ok? Circunstâncias não determinam quem você é. Você pode estar hoje aparentemente no estado de derrota aos olhos humanos. Mas o Senhor te enxerga lá na frente. E as pessoas se surpreendem por aquilo que Deus faz com a gente, né? Quando a gente confia e obedece e permanece, ó, estou passando pela luta, mas estou, ó, firme com meu Deus, não abro mão dos princípios de Deus na minha vida. Calma, vamos lá. Continua andando, olhando para Cristo. Olhe para Jesus e continue. Vai chegar uma hora que vai romper. E aí vai resplandecer uma luz, uma coisa na sua vida que você vai falar, uau! Chegou o tempo, né? Chegou o tempo da alegria, chegou o tempo do sorriso, chegou o tempo do regozijo, chegou o tempo enfim, chegou o tempo de tudo acontecer. E as coisas vão acontecendo. Filho não é órfão. Receber esse espírito de adoção, Romanos 8,15. Né? Livre, não cativo. Né? Nos transportou do império das trevas para o reino do Filho. Olha lá Colossenses 1,3. Justificado, não condenado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Guardado, não abandonado. Guardado, não abandonado. Geração eleita, sacerdócio real. Então, assim, quando a gente sabe a identidade, né, você vive tranquilo, meu. Eu posso passar pela luta que for. Chega um momento que você fala assim, ó, posso passar pela luta que for, posso ter a perda que eu tiver. Mesmo assim, eu confiarei e descansarei no meu Deus. Mesmo assim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mesmo assim, a palavra diz que eu sou filho, sacerdote, papai. E é uma convicção tão grande, que é inexplicável o descanso e o sossego que você fica. Né? Eu falo para você porque aí chega um momento na vida da gente que a gente alcança essa maturidade. Amém? Então, se você não chegou ainda nisso, eu desafio você a chegar nisso. Amém? Desafio você a chegar tudo isso que eu estou falando aqui para você. Porque é possível e é verdade, é vero. A palavra do Senhor não volta vazia. As Escrituras, o verbo escrito, a palavra escrita, o verbo de Deus escrito, ele é verdadeiro, é vivo. E quando a gente vive essa palavra de vida eterna, meu irmão, minha irmã, ela é eficaz, é mais cortante do que faca de dois gumes, ela corta, ela discerne, ela nos leva para uma conduta e para algo que o sobrenatural de Deus. Amém? Então, as circunstâncias não determinam quem você é. Um morador de rua que está lá, ele está numa circunstância, sim ou não? Um morador de rua que fica lá comendo lixo, é uma circunstância ou ele é morador de... ele é determinado por aquilo lá? Não é. Bem, eu conheço moradores de ruas que nós pregamos, anunciamos o evangelho, demos uma marmitex para ele e tal, discípulo. Hoje está bem. Não determina, circunstância não determina. Ele pode estar morando na rua, né? Dormindo na rua, mas
aquilo não determina aqui a identidade dele. Né? E o Senhor é poderoso para tirar da rua. Né? O Senhor é poderoso. Eu conheço ex-moradores de rua. Conheço muito traficante, gerente de boca, né, do tráfego, que hoje são pastores. Né? Então, a transformação, a identidade é algo que a gente tem que aprender a exercer. Né? E nos ver, olhar para o espelho e falar, sou filho do rei. Sou filho do Deus Altíssimo, Criador do universo, bilhões de estrelas e galáxias. Dono de todo o universo. Eu sou filho dele. Herdeiro, co-herdeiro dessa riqueza do universo. Olha a grandeza que Deus nos dá. Você imagina? Você imagina isso, irmão? Então, por que a gente fica mendigando? Por que a gente fica mendigando? Não estou falando de dinheiro. Tem gente que está pensando que eu estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não... Tem gente que é bilionária e não tem paz. Tem gente que é bilionária e está cheio de problemas. Que, meu Deus, ele daria tudo para ter uma casinha simples e se livrar da doença que ele tem. Só que a conta bancária dele tem lá 1 milhão lá. Né? Então, assim, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de identidade, saber quem nós somos e descansar nele. Uma vez que eu sei quem eu sou, eu descanso. Eu parei de me estressar. Eu agora, há uns anos para cá, só descanso no meu Deus. Chega notícia ruim, o filho foi internado, o coração vai passar por cirurgia, do nada. Descanso no Senhor. Deus é que cuida. Se o Senhor quiser levar, pai, quem sou eu para impedir? Ele já está salvo, anda contigo. Né? É um músico na sua casa. Ele é músico na sua casa, pai. Te adora lá. Se o Senhor quiser recolher ele, amém. Glória a Deus, aleluia. Porque eu sei que ele vai para os teus braços, não vai para o inferno. Né? Então, assim, descanso. Vamos descansar, vamos ver o que vai dar essa história. Está lá, trabalhando, vida normal, né? E glória a Deus, vida que segue, né? As circunstâncias não podem te tirar do seu descanso e da sua confiança no Senhor. Né? Perdeu alguém, está doendo, lembre-se daquilo que eu sempre falo, ao período de luto, normal. Todos nós temos que ter um período de luto. Até Jesus teve o período de luto, sim ou não? Sabe quando Jesus teve o período de luto? Lázaro. Quando o Espírito agitou ele, né? Ele ficou sabendo, antes de ir lá, ele ficou sabendo de lá, da morte de Lázaro, antes dele ir lá. E ele, o Espírito ficou agitando ele, agitou-se, ele se comove, ele chora quando foi lá, ele sentiu uma dor, um luto. Mas como ele era a verdade, a vida própria ressurreição, ele ressuscitou, né? Então, na ressurreição, aquele que morreu, que está em Cristo, fica tranquilo. A autoridade flui da nossa identidade, né? Não do esforço. Quando a identidade está firme, não entra pânico espiritual, não vive se defendendo o tempo todo. Sabe aquela pessoa que vive se defendendo? Você fala uma coisa para ela, ela já vem com 7 pedras na mão para se defender, né? Não, mas peraí, você sabe e tal, não é o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Você... Não, irmão, não é isso que eu vou falar para você, não. Não, ela está sempre armada, né? Peraí, quem vai mexer comigo aí, né? Está sempre assim, em alerta, né? Então, assim, não vive se defendendo o tempo todo. Quem te justifica é o Senhor. Não precisa ficar preocupado se defendendo, não, né? Recebeu calúnia, injustiça, fica quietinho, irmão. Fica quietinha. Bem-aventurado vós que sois caluniados, né? Perseguidos, injuriados. Olha as bem-aventuranças. Então, qual que é o meu papel? Me calar, ficar me justificando o tempo todo, me defendendo. Eu não. Quem me defende e me justifica é o Senhor. Não se define pelos ataques. Não vive tentando se proteger de tudo. 1 Timóteo 1,7.
Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de confiança, parará, parará. A autoridade verdadeira vem de onde vem uma autoridade verdadeira? Através de um relacionamento com Cristo, submissão a Deus, identidade bem resolvida. É isso aqui, ó. Autoridade vem disso aqui, ó. Relacionamento com Cristo, submissão a Deus, identidade bem resolvida. Não é fórmulas, não é títulos, não são gritos ou atos externos. A autoridade não se força, se manifesta naturalmente. Amém? Você luta como filho, não como soldado exausto. Quando nós vamos para uma batalha espiritual, nós não vamos como soldados exaustos, nós vamos lutar como filhos, né? A Bíblia descreve o cristão como alguém firmado, posicionado, guardado, acompanhado por Deus. Olha só, lê de novo aqui, ó. A Bíblia descreve o cristão como alguém firmado, posicionado, guardado e acompanhado por Deus. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Né? Filhos descansam, escravos se desgastam. Ok? Então, se eu sou filho, eu descanso. Se eu sou escravo, eu vou me desgastar. Né? Vamos lá. Todos estão acompanhando aí? Tem perguntas? Está tudo bem? A paz de Cristo, a maior qualquer coisa, temos que olhar para o alto, esquecer aquilo que está no mundo. Sim, olhos no Senhor. Né? Nossa, nossa, respondi esse aqui sábado, o Edson. Glória a Deus, Edson. Eu parei aqui para eu mesmo ler o chat aqui. Deixa eu ver mais aqui. Vi sobre o código de barras, kkkk. Tá aqui. Vamos lá. Perseverança, constância e vida normal com Deus. Né? Deus não te chamou para uma vida espiritual artificial. A vida com Deus acontece dentro da vida normal, não fora dela. Né? Tem gente que pensa, né, que a vida com Deus acontece na igreja, no culto, no domingo. Não é aí. A vida com Deus, ela acontece no dia a dia, né? Não fora do seu dia a dia. Então, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Constância vence intensidade. Tem pessoas que são intensas, né? Não, vou fazer um jejum essa semana, tal, e, aquela semana o cara jejua a semana inteira, tá lendo a Bíblia direto, escutando louvor, tal. Na outra semana, nem pega na Bíblia, não ora. Então, não adianta a intensidade, né? Agora, se você tem constância, né? Eu paro ali 10 minutinhos e faço uma oração, né? Todos os dias. Eu paro 10 minutinhos só e faço uma oração. 5 minutinhos para eu dar uma lida ali no versículo. Mas eu faço isso todos os dias. Todos os dias. 10, 15 minutinhos. É melhor 10, 15 minutinhos todos os dias do que você pegar uma semana inteira, se fechar lá e só fazer aquela semana. Tá entendendo, irmãos? Então, assim, constância vence intensidade, né? Não adianta você ser intenso. Não, esse mês eu intenso naquele mês com Deus, né? Mas passou aquele mês, caiu, né? Mas aquele que é constância vence, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora. Crescimento espiritual é progressivo, silencioso e sustentável, né? A vida espiritual não é um campo minado. Deus trata seus filhos com compaixão, não como um juiz impaciente. Viver com alegria, né? Quanto crente triste, misericórdia, né?
Queridos, a alegria não é só quando você ganha R$ 1 milhão, não. Né? A alegria não é quando você ganha um carro zero, quando você compra as coisas, né? Não, esse mês eu estou muito alegre, né? Comprei aquilo outro, eu fiz aquilo, viajei, ai, que alegria. Isso é alegria? Fala para mim se isso é alegria. A alegria do Senhor. Estou falando de alegria de Deus. A alegria do mundo é uma coisa, a alegria de um Deus, em Deus é outra. A alegria do mundo é aquilo que o mundo satisfaz a minha carne, meus desejos. Né? Estou alegre hoje, né? Comi 2 pizzas. Estou alegre hoje, comi uma feijoada. Estou alegre hoje. Eu fui no restaurante tal, Isso aí tudo passa. Toda alegria que provém do mundo, ela passa. Ela é passageira. Pode prestar atenção nisso. Então, tem muita gente que oscila com Deus na questão da alegria. Por quê? Porque está pautada a sua alegria na alegria que o mundo oferece. E a alegria que o mundo oferece é passageira, queridão. Agora, a alegria do Senhor, ela é permanente. E a palavra diz assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus, ela não está atrelada à circunstância que eu estou. Eu posso estar comendo um ovo. Tá bom, Senhor. Glória a Deus. Deus é mais. Pelo menos tem o ovo. Né? Amanhã pode ter um filé mignon. Creio. Mas comer um ovo ou comer um filé mignon, Senhor, o que me basta é a sua presença. É tudo para mim. Andar de ônibus e transporte público ou andar numa Ferrari não determina a minha alegria com você, Pai. O que determina a minha alegria é a sua presença comigo, é o teu espírito abundante sobre mim. Essa é a alegria verdadeira. Então, assim, a alegria é a nossa força e a alegria do Senhor, ela tem que ser algo pautado no relacionamento que eu tenho, na presença de Deus na minha vida, né? E quando você tem a alegria do Senhor, você vê graça em tudo. Você passa a contemplar cada coisa que você não imagina. Né? Então, queridos, olha, tire a alegria momentânea e substitua pela alegria permanente. A alegria permanente é o Senhor, é estar com Ele. A alegria permanente vem de uma gratidão. Sabe qual a origem de uma alegria permanente? A origem de uma alegria permanente é a gratidão por Cristo ter morrido por mim naquela cruz, ter me tirado do inferno, ter me tirado do laço da morte eterna, e me colocado na vida eterna. Uau! Essa é a fonte da alegria. Porque você acorda pensando, meu Deus, eu ia para o inferno, eu ia morrer, ia sofrer eternamente, mas Cristo entrou na minha vida e hoje eu tenho a vida eterna. Uau! Basta, estou satisfeito, Senhor. O Senhor é a minha satisfação plena. Eu não busco satisfação nos homens, eu não busco satisfação no que eu compro, eu não busco satisfação na onde eu vou, eu busco a satisfação sabendo com quem eu estou. Porque se eu entendo em quem eu estou, ele me completa. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de elogio. Eu não preciso disso, daquilo. Eu não fico carente. Eu sou preenchido pela glória de Deus que me enche. E nada substitui isso na minha vida. Então, a gente tem que voltar para uma coisa bem humildezinha. Lembra de quem tu eras e olha para quem tu és hoje. Todos os dias. Acorda falando assim, meu Deus,
eu ia para o inferno, para uma vida de morte eterna, na escuridão, no sofrimento. Mas hoje eu acordo com a esperança da vida eterna. Estou com Cristo. Basta. Porque Paulo chegou nesse momento da vida ministerial dele. Ele entendeu. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, ó, a tua graça me basta, né? Ele sabia que a única coisa que bastava, ele podia passar, se a graça de Deus estava sobre ele, basta, não precisa de mais nada. Não preciso de mais nada, sua graça me basta, né? Então, amados, quer ter uma vida abundante com Cristo? Comece a olhar e ter este olhar. Não busque satisfação nesse mundo, porque esse mundo, ele vai te frustrar. As pessoas te frustram, sim ou não? As pessoas mentem para você. Então, assim, você vai colocar sua alegria numa pessoa? Tem certeza que você vai colocar sua alegria numa pessoa? Um carro é legal, é gostoso, é confortável. Mas você vai colocar sua alegria num carro? Tem certeza? Você vai colocar sua alegria enquanto você tem lá no banco? Você tem certeza disso? Pensa aí. Uma vida firme, segura e guiada pelo Espírito. Uma vida firme, segura e guiada pelo Espírito. O objetivo final não é saber mais, é viver melhor. Viver melhor. Todo esse treinamento foi criado para formar pessoas que discernem sem paranoia, vigiam sem medo e caminham com Deus com maturidade. Bem, João 10:10, ele vai dizer assim para nós, ó, eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. E tenham em abundância. Abundância aqui, todo mundo atrela a dinheiro, coisas monetárias, coisas desse mundo. Por quê? Porque a nossa mente está condicionada ao mundo. Nós achamos que tendo as coisas, estamos bem e temos vida abundante quando nós temos. Não, 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 não. E quando vier a escassez? Sem ter muito, sem ter nada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque mesmo não tendo nada, ou tendo tudo, posso todas as coisas naquele. Ele é a minha força. Ele é a minha força. Né? Então, queridos, aqui, ó, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida. Então, vá viver em alegria, em comunhão com seu Deus. Sai da tristeza, da paranoia, sabe, olhando para os outros, tentando achar felicidade, alegria em coisas e pessoas. Alegria, felicidade, as coisas, satisfação está em Cristo. Escuta aqui, ó. Alegria, satisfação plena, cheia, transbordante, abundante, está em Cristo. Passe a andar e conhecer mais a Cristo. Experimente, deixe ele ser o seu tudo. Deixe ele ser sua alegria, sua satisfação. Você vai parar de ficar frustrado, caído, cabisbaixo, nervoso, irritado, estressado, com depressão, né? Por que a maioria das pessoas tem depressão? Porque alguém traiu, aí alguém trai, mas traiu legal, mas mas onde estava o amor dela? Todinho depositado naquela pessoa. E aí a pessoa trai, por que cai? Vai para a depressão, porque o amor dela está baseado em outra pessoa. Perdeu a empresa, perdeu as finanças, perdeu aquele cargo, aquele título, uma posição na empresa. Estava lá na presidência de uma empresa, na gerência de uma empresa, estava lá numa situação boa, perdeu o cargo, perdeu a gerência, perdeu o salário altíssimo, perdeu os 15 mil por mês que você tinha.
foi para a depressão. Foi para o buraco. Por quê? Porque estava alicerçado nos 15 mil que ganhava, na posição que estava dentro da organização da empresa, né? Por que que eu falo isso? Porque eu aprendi por duras penas tudo isso. Eu tô falando para você aquilo que eu vivi. Se você me conhecesse em 2000 até 2015, eu ganhava pelo menos todo mês ali uma grana altíssima. Eu era dono de uma empresa com 50 e poucos funcionários. E quando perdi? Como é que ficou quando eu perdi? Tive que tirar os filhos dos melhores colégios, vender os carros, vender tudo que o dinheiro pode comprar. E aí? Eu tive que aprender. Aí foi onde o Senhor me amadureceu. Amém? Então, até nisso Deus é bom, né? Às vezes ele faz você passar por o que você está passando, para você aprender que o alicerce, o fundamento, a rocha é Ele. E hoje eu sou muito mais feliz. Por quê? Porque hoje Ele é o meu tudo. Eu tendo ou não tendo, Ele é o meu tudo. Nem não passo fome, não sou miserável, nada disso. Tenho uma boa casa, tenho uma boa família, tenho tudo que eu preciso hoje. E muito mais do que eu preciso. Podia estar compartilhando com quem tem menos. Porque Deus dá para nós dividirmos, não para nós acumularmos. Tem gente que só quer acumular, não quer dar, não quer dividir. Né? E é assim que Deus ensina a gente. Deus nos ensina a dividir. Dividir o amor, dividir o pão, dividir tudo que nós temos com quem não tem. Esse é o papel de um Cristo. Dividir, não acumular. Então, o objetivo final não é saber mais, é viver melhor. Nós já vimos isso aqui, ó. Segurança vem de relacionamento, não do controle. Porque é fácil você ter o controle quando você quer ter o controle quando você tem, quando você... Não adianta, o controle não está na sua mão, querido. Hoje você tem, mas você não tem nada. Porque o controle não está na tua mão, o controle está na mão dele. E muitos têm de se sentir seguros controlando tudo, né? Antecipando tudo, vigiando excessivamente. A Bíblia ensina outro caminho. Em paz me deito e logo pego no sono, né? Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. A fidelidade de Deus não depende de sua performance. Né? Não adianta ter performance, não adianta ter performance, né? Estamos chegando aí na reta final. Declaração final. Nosso objetivo é que você discirna com equilíbrio, caminhe com maturidade, viva com paz e tenha fé saudável e firme. A vida cristã é uma caminhada, não uma prova. A caminhada, não uma prova. Deus não está te avaliando o tempo todo. Ele está caminhando com você. Andar humildemente com o teu Deus. Minha vida está firmada em Cristo. Não vivo pelo medo, mas vivo pela fé. Discerno o mundo espiritual com equilíbrio. Você vai repetir isso aqui, ó. Você vai avaliar isso aqui, ó, quando eu der esse PDF aqui para você. Vai chegar assim, você vai falar assim, ó, vai declarar assim, ó, a minha vida está firmada em Cristo. Não vivo pelo medo, mas pela fé. Discerno o mundo espiritual com equilíbrio. Confio em Deus nos dias bons e nos difíceis. Caminho com maturidade, constância e paz. O Senhor é que guarda a minha vida. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deixa eu ver se esse é o final aqui. Tem mais um outro aqui, ó. E aí, amados, para a gente finalizar,
quero consolidar esse aprendizado, desse nível de batalha espiritual, propondo para você estas atividades aqui que nós vamos falar aqui. Ó. Esta atividade serve para selar espiritualmente tudo que foi aprendido. Separe um tempo, leia com calma e escreva. Aí vamos lá, ó. Eu quero que você olhe para trás. Calma. Você não vai virar estátua de sal, ok? Reflexão. O que mudou na minha compreensão sobre batalha espiritual? Eu quero que você responda isso. O que mudou na minha compreensão sobre batalha espiritual, através desse treinamento aqui? Quais crenças erradas eu carregava? Você vai escrever. Em quais áreas eu vivia mais pelo medo do que pela fé? Ok? Olhar para dentro. Aí você vai olhar para dentro de você mesma. Autoavaliação. Compare antes e depois desse treinamento. Medo constante versus mais paz. Falta de discernimento versus discernimento equilibrado. Culpa excessiva vezes identidade firme em Cristo. Olhe para frente. Plano de 90 dias. Qual hábito espiritual vou manter? Qual hábito espiritual vou manter? Como lidarei com pensamentos de medo? Quem pode caminhar comigo espiritualmente? Faça isso. Declaração e oração final. Declare em voz alta. Decidido viver uma fé equilibrada. Decido viver uma fé equilibrada. Firmada em Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Ore com base no Salmo 23, Filipenses, os textos estão aqui. Compromisso final. Decido viver uma vida espiritual saudável, madura, equilibrada, guiada pela palavra, pelo Espírito Santo, confiando em Deus em todas as circunstâncias. Amém? Então, nós chegamos aqui. Esse slide aqui, eu quero que você reflita aí, faça isso aqui, ó, essa reflexão aí na sua casa, através desse slide. E nós vamos fazer uma oração aqui de encerramento desse treinamento, ok? Alguém tem alguma dúvida ou quer colocar alguma coisa aqui no chat? Pode perguntar, ainda temos algum tempinho, ok? Então, não saia sem antes eu orar pela sua vida também, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela noção do vosso entendimento, né? A Jaqueline está falando. É isso aí, Jaqueline. Enganando nesse estudo, que o Senhor vos abençoe, pastor. O e-book eu não consegui acessar. Pede autorização. Tá, Ana, eu vou abrir o aplicativo, Ana, e vou verificar se tem pendência de liberação lá. Ou então você chama no privado, tá? Mas eu vou abrir amanhã lá o administrador, e aí, se tiver pedidos pendentes, eu aceito lá, tá? Vou guardar o seu nome aqui, Ana Cris. Solicitei, mas ainda não liberou, ok? Deixa eu compartilhar aqui com você algumas coisinhas aqui para a gente encerrar, mas se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, ok? Nós temos essa apostila agora aqui, ó. Eu vou colocar o link lá. É uma apostila de batalha espiritual, né, deste nível aqui, ok? Vou dar uma passada aqui para você ver. Ela tem aqui, ó, aqui é o sumário, tá vendo? Ó? Então vamos lá, o reino invisível e a queda, né? As táticas da serpente, a vitória já conquistada, o triunfo público de Jesus, o equipamento de sobrevivência do soldado, né? Capítulo 5, louvor, jejum, unidade do corpo. Capítulo 6, vencendo as tentações da era moderna. Vigilância e perseverança nos últimos dias. É uma apostila que tem 139 páginas. Tá? O prefácio, elas têm algumas imagens aqui. E ela tá desse jeito aqui que você tá vendo. Ó. Tá vendo? Ó, diagramada, tal. Vamos lá para o final aqui, ó. Para você ter uma... E ela tem exercício prático, tá? Não é só teórico. Tem reflexões, oração e selamento final,
despedida e bênção, encerramento, um olhar para o horizonte, né? A batalha pode ser diária, mas o general é fiel, não ceda ao cansaço. Se você cair, levante-se rápido. Se for ferido, busque a cura do quartel-general da oração. O que importa não é o tamanho do gigante à sua frente, mas o tamanho do Deus que está ao seu lado. Você deu o primeiro passo, o passo do conhecimento. Agora, deu o segundo, passo da constância. Mantenha sua armadura polida, sua lâmpada acesa e o coração ardendo, né? Então, aqui, ó, nós temos 130, 140 aqui, ó, com essa oração final aqui, ok? Essa apostila aqui, ó, eu vou colocar o link, se você quiser adquirir para o seu arsenal, né? Nós vamos estar disponibilizando aí para você adquirir, né? Para quê, pastor? Você está falando R$19,90, R$21,90, por que tão baratinho assim? Porque esse valor vai para a aplicação do reino, vai para nós continuarmos dando treinamento, pagando plataforma. Você não sabe o custo que nós temos, mas nós temos custo para manter tudo funcionando, né? E as coisas que a gente ainda quer fazer, né? Então, por isso que a gente vende lá R$19,90, R$21,90, né? Coisas baratinhas que dá para você, né? R$20, irmãos. O que você compra com R$20? Né? Não compra nada com R$20 hoje. Coisas do mundo, eu vou falar, né? Coisas aí. R$20 não compra nada, né? Não compra nem 1 quilo de carne. R$20 compra 1 quilo de carne? Não compra nem 1 quilo de frango, quanto mais 1 quilo de carne, né? Estou brincando, amém? Então é isso, tem essa apostila aqui. Esse treinamento de nível 1, deixa eu mostrar um outro aqui para a gente encerrar, ó. Eu vou mostrar uma coisa aqui que também é importante, ó. A jornada aqui, ó. Nós vamos entrar nessa jornada aqui, né? A jornada de formação da batalha espiritual, né? Formação dividida em 2 níveis, né? Essa formação. O nível de batalha espiritual no nível 1, que foi o que você fez aqui e está encerrando hoje, né? Então, a gente colocou até, mudou alguns textos aqui. Só texto, o conteúdo é o mesmo, tá? Então, quem fizer a próxima turma, né? A batalha espiritual nível 1, #2, eu coloquei assim, ó, desperte, né? A guerra que você não via. 2, ocupe sua mente, o campo de batalha na mente. 3, reconheça o território. Tudo isso nós vimos, né? Ambiente e influências. 4, pegue suas armas. Autoridade e discernimento. 5, avance. Libertação e proteção. 6, firme-se. Santidade e consagração. 7, oração e jejum. 8, maturidade, descanso espiritual, vida com Cristo. Foi essa última aula, ok? Na batalha de nível 2, que você que fez esse nível 1 pode fazer, gratuito também, serão 6 aulas. Nós vamos falar sobre quebre o ciclo, né? Padrões que se repetem, né? Nós vamos ver aqui padrões que se repetem dentro da família, né? Meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, eu sou alcoólatra. Meu irmão é alcoólatra, você não, porque você já está em Cristo, mas meu irmão é alcoólatra, o meu outro irmão também é alcoólatra. Espera aí, meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, meus irmãos alcoólatras, eu era alcoólatra, graças a Deus não sou mais, né? Espera aí, tem alguma coisa errada, né? Minha avó abortou, minha mãe abortou, eu abortei. Espera aí, tem algum padrão aí, né? Então, assim, nós vamos entender isso, ok? Nós vamos entender como existem espíritos familiares que agem de geração em geração. E é bíblico. Nós vamos ver os textos que o Senhor fala lá sobre gerações, ok? Quebra de maldições em gerações passadas. E eu vou te mostrar todos os textos bíblicos, porque tem gente que faz disso aqui, ó, misticismo. Mas Deus fala de gerações, ok? Nós vamos ver. Cura interior, fechando as feridas da alma. Aqui nós vamos mergulhar na cura interior. E vamos ver se você tem alguma ferida mesmo aí. Vou te ensinar a fechar essa ferida e ser curada, em nome de Jesus. 3, além do quintal. Coloquei como além do quintal.
batalha territorial, como se guerreia, né, contra principados, potestades, contra dominadores, como que é essa guerra territorial, como fazer, como se posicionar, como vencer uma guerra territorial. Informação, vigília e multiplique. Esses dois aqui eu estou fazendo subtítulos ainda, ok? Então, nós vamos fazer esse nível 2 aqui, ó. Vamos ver se a gente joga. Vou dar um descanso para você no mês de julho. Você descansa no mês de julho, e aí no mês de agosto, você pode se inscrever para esse nível 2 aqui. Tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, tem bastante... bastante gente dando um joinha aí, né? Então, vamos descansar o mês de julho, né? Vocês que estão aqui no nível, nesse nível 1, e em agosto a gente vem para esse nível 2 aqui, ó. Vamos destrinchar esse assunto do nível 2, ok? Agora vamos parar aqui, vamos orar e vamos encerrar, ok? Vamos lá, manda o link PR, Rogério Gimenez. Vou mandar lá no grupo, manda o link PR, vou mandar no grupo depois. Maldição hereditária, isso, Patrícia Portela. Eu não gosto muito de falar sobre maldição hereditária, né? Porque parece um clichêzão no nosso mundo cristão, mas é exatamente isso, tá? Maldição hereditária. Eu costumo dizer, vamos romper ciclos, né? Ciclos familiares aí. Aula sobre legado. Isso, sim, vamos falar também. Eu falo com outras palavras, né? Com outro termo aqui, não é legado, mas vamos falar sobre. Esperando o link para fazer a inscrição. O Edson. Ô, Edson, manda um vídeo lá, hein, meu irmão? Estou esperando. Aliás, pessoal, como pastor eu posso ajudar na divulgação? Grava um vídeo que nem o Rogério Gimenez, né? Eu postei até no Insta lá. Todo mundo está me seguindo lá no Insta? Eu coloquei no Insta lá. Se você não está me seguindo no Insta, vou colocar aqui no chat, ó. Se você quiser me seguir lá, você vai ver o que eu postei lá. E eu vou começar a postar algumas coisas. Ó, Márcio Compaixão. Gente, eu não sou marqueteiro, meu Insta eu coloco de vez em quando alguma coisa lá, ok? Então, assim, não é marketing, não vai. Só tenho 1.080 seguidores, eu não tenho 1 milhão de seguidores. Eu não tenho 1 milhão de seguidores como a galera aí tem, né? Mas a gente segue daquilo que a gente posta lá. Tá, vou colocar aqui no chat aqui, ó. Márcio Compaixão, ok? Será maravilhoso 2, amém. Irei gravar o vídeo. Glória a Deus, Lúcia. Grava sim, minha irmã, amém? É isso, galera. Vamos orar, então. Como nós somos todos jovens aqui, né? Então é galera, né? Galera de Jesus, vamos orar aqui. E vamos encerrar, amém? Glória a Deus. Pai, nós, Senhor, na tua presença, Senhor, como nós já estamos nesse lugar santo, Pai, que nós estamos nesse momento, porque nós não estamos, Pai, pisando agora ou numa esfera e numa estrutura só humana, mas quando nós falamos a sua palavra, o Senhor está presente, e a sua presença, ela traz toda uma atmosfera espiritual. Há anjos, nós podemos ver anjos, nós podemos enxergar a sua presença no mundo espiritual, e eu tenho certeza, Senhor, oh Deus, que o Senhor está conosco agora, diante de nós. Eu peço para que o Senhor cele todo esse aprendizado, Pai. Cele agora nas mentes, nas vidas, que elas possam lembrar, quando elas estiverem numa situação, venha em nome de Jesus, a lembrança dos versículos para combater aquele mal. Senhor, traz a lembrança. Espírito Santo, você tem esse papel e tem feito isso desde quando Jesus Yeshua enviou você, o Pai enviou você para ficar no lugar de Yeshua. Você tem nos despertado, você tem gravado impresso em nosso espírito. Então, eu te peço que esse conhecimento venha a ser impresso na mente dos teus filhos, os versículos, o que eles aprenderam, para que eles possam combater, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que todo conhecimento, toda semente lançada,
existe aquele que vem roubar, mas essa semente, ela está muito bem guardada, selada e protegida. Eu declaro que nem um migrador, cortador, gafanhoto que vem para roubar, para saqueie os teus filhos, porque eu declaro sobre eles esse aprendizado selado no coração, na mente, na alma, no espírito deles, ó Pai, a sua palavra impressa, Senhor, para que eles possam, Senhor, usar, Senhor, esse conhecimento e a sua palavra no momento certo e correto, no dia a dia, nas circunstâncias, nas situações, nas propostas que fazem para os teus filhos, que eles possam discernir, Senhor, toda proposta que vem do maligno para roubar, para destruir lá na frente, que eles possam ter, Pai, em nome de Jesus, um discernimento do Teu Espírito Santo, um discernimento sobrenatural venha sobre os Teus filhos, Pai, diante de todas as situações que eles vivem, pessoas ao redor deles, Pai, que haja um discernimento sobrenatural, porque nós precisamos nesse tempo, no tempo do fim, muito discernimento para sabermos o que é verdade e o que é mentira, o que é falso, o que é verdadeiro, o que vem do Senhor e o que vem do maligno. Pai, esse é um tempo que nós precisamos ter esse discernimento, Senhor. Então, eu peço que o Teu Espírito Santo derrame sobre eles, Pai. Que o Senhor derrame sobre eles esse discernimento sobrenatural. Que toda paz, Senhor, repouse sobre os Teus filhos. O descanso, a alegria, Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos dos teus filhos, para eles se alegrarem com o Senhor em tudo, Pai. Que eles sejam, Senhor, colocados nesse lugar, no lugar de contemplação da sua face, o lugar de contemplação da sua graça, para que eles também possam ser satisfeitos plenamente ao contemplarem o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Toda satisfação humana, todo desejo humano, Senhor, que se infiltra temporariamente, uma alegria falsa, caia por terra, Senhor, que os teus filhos aprendam a contemplar e se alegrar no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que toda escama hoje caia por terra nesses 8 aulas, nessas 8 segundas-feiras, Pai, que toda escama espiritual caia por terra e que eles se levantem, sejam como guerreiros, posicionados agora para um próximo nível, posicionados agora para um novo nível, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque nós sabemos que esse ciclo, Senhor, esse nível e essas segundas-feiras que nós passamos foi para nos prepararmos, para nos alinharmos, para estarmos limpos, arregimentados, certos diante do Senhor. Mas o nível, Senhor, do segundo nível, nós já marcharemos para uma guerra, para um confronto maior, Pai, diretamente com o inimigo, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que eles continuem, Senhor, ruminando a sua palavra e todo esse conhecimento através do conteúdo que o Senhor disponibiliza, começando pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, amém. Amém. Se você tiver alguma coisa, amém, para falar, colocar, pode falar, colocar. Eu vou abrir o grupo como sempre, né? Coloque lá as considerações finais, por favor. Isso para nós é importante, né? E para o Senhor também, para nós, para poder, inclusive, motivar, né? Eu digo motivar outras pessoas aí. Então, que você possa colocar suas impressões, né? Deixa eu só liberar aqui, que eu olho para a câmera aí. Já liberei o grupo lá, né? Grupo aberto. Eu fecho o grupo por quê? Porque eu coloco informações para não se perder, né? Às vezes eu fecho, mas eu vou abrir o grupo lá também de Batalha Espiritual, vai ficar aberto para vocês aí depois estarem trocando informações, perguntando, amém? Em nome de Jesus. Vou precisar sair, amém? Kátia, Souza, Deus te abençoe, minha irmã. Está encerrado, amém, irmãos? Pode ir saindo, não há problema,
ok? Deus abençoe, Edson, meu irmão. Foi um prazer conhecer o Rogério, Rosineide, Andréia, está caminhando com a gente lá no Conexão, Reino, Marluce, pastora Graça Ferreira, nós temos parentesco aí, né? Porque eu sou Ferreira também. Cláudia Beatriz, Alarcon, Keila, ou seja, muita gente aí que está caminhando com a gente está conhecendo a Auricélia, né? Glória a Deus, conhecendo vocês, muito bom, vou caminhar aí com a Auricélia também, está lá, glória a Deus, Carlos, meu irmão, também, Carlos Alberto, Edson, todos vocês estão nos nossos corações, nas nossas intercessões, porque nós temos o nome de vocês nas inscrições que vocês fizerem, nós intercedemos pela lista ali, né? Em nome de Jesus de todos vocês. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Gratidão, Rogério, meu irmão, glória a Deus. Coloquei seu vídeo lá, Rogério, no Instagram, né? Tá lá. Muita gente comentou lá, me procurou depois, ficou com muita gente aí, ok? Divulguem lá depois as inscrições aí para a próxima turma, né? Que vai ser importante, ajuda na divulgação. Priscila Bortella, pastor, responde minha pergunta. Deixa eu achar aqui, Priscila, porque se perdeu lá para cima. Põe de novo aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Priscila, tem... Priscila Portela. Pastor, mas não seria importante conhecer sobre a atuação que cada espírito pode fazer na vida das pessoas? Sim, é importantíssimo. Nós temos um PDF que fala sobre isso. Ó. Vou te mostrar aqui, ó. Fica aí que eu vou te mostrar, ó. Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Priscila. Deixa eu compartilhar aqui para você ver, ó. Mas nós vamos falar, é muita coisa, né, minha irmã? Então, a aula fica muito grande, ó. Você está perguntando, você colocou aí no chat, ó, isso aqui, ó. Mas eu vou disponibilizar em PDF aí para vocês verem, ok? E a gente dá uma pincelada lá no nível 2, ó. Tem uma hierarquia, que eu vou pular a hierarquia, vamos lá para os demônios lá, ó. É isso aqui, ó, Priscila, ó. Espírito de adivinhação, atua revelando informação espiritual misturada com verdade. Atua hoje através do ocultismo, horóscopo, tarô. Parece inofensivo, mas aprisiona a mente. Atos 16, 16. Vamos lá, outro aqui, ó. Espírito de avareza, ligado ao amor, ao dinheiro e à raiz de possuir. Faz pessoas trocarem Deus por bens e status. Produz ansiedade, inveja e idolatria. Espírito de gula, espíritos imundos, espírito de idolatria, espírito de medo, espírito de vício, espírito de Jezabel, espírito de enfermidade, por aí vai, todos eles com seus versículos aqui, ó, tá? Todos eles com versículo bíblico. Então, isso aqui, ó, talvez eu disponibilize agora, mas nós vamos falar em outro momento, ok? Pode ser no nível 2 aí, a gente dá uma pincelada nisso aqui, Abaddon, Apolion, chamado de anjo do abismo, associado à destruição, tormento, caos espiritual. Seu nome significa destruidor, Apocalipse 9:11, né? Mas nós veremos isso em outro momento, ok? É importante, mas não é prioridade. Sabe o que é mais importante que isso? Vou te falar o que é mais importante que isso. Mais importante que isso é saber, número 1, firma a tua identidade na tua mente. Número 2, ande com o Senhor. Você vai estar livre de todos esses demônios, em obediência. Número 3, cultue o seu Deus. Né? Muito mais importante do que aqueles demônios, onde eles influenciam, é saber quem eu sou, cultuar a Deus, devocional todo dia, caminhar com o Senhor. Por quê? Se eu faço isso, nenhum daqueles demônios lá vai ter senhorio sobre a minha vida, ok? Então, é só, por enquanto, seguir o que a gente instruiu e aqueles outros demônios que você viu aí no negócio, a gente fala outro momento, ok? Muito conteúdo bom, tem muito. E se eu fosse, a gente for dar tudo que a gente tem, é curso de 1 ano, é muita coisa. Eu resumo, eu faço um resuminho de tudo aí. Esses slidezinhos aí que a gente passa aí, é um resumo de conteúdo. Vou abrir para vocês, irmãos, ó.
Cada tópico que a gente viu, sabe esses 8 temas que a gente viu? Cada tópico daquele, sabe quantas páginas tem? Cada tópico daquele, 50. Vezes 8, quantas páginas dá? 400 páginas de conteúdo. No próximo eu vou mostrar para vocês. Cada aula que eu dou é 50 folhas de conteúdo. Agora, você imagine eu passar 50 folhas numa aula dessa. Vai virar vigília. Então, o que a gente faz? Pega os pontos mais importantezinhos, resume tudo, joga no slide e transmite o que a gente pode, ok? Mas talvez aí eu não seguro nada, irmãos. Eu não seguro, não retenho conhecimento para mim. Então, talvez eu libere os 8 PDF com 50 páginas completas para todo mundo aí, ok? Mas é o que eu falo, não adianta. Se eu vou mandar 400 páginas para você, né? Você vai ler, você vai se dedicar mesmo, né? Porque cada aula dá 50 páginas. E eu mostro para você que é verdade o que eu estou falando. Não estou blefando, não. Cada aula é 50 páginas, tá? E aí eu resumo em 10 slides. Resumo em 10 slides. Tá bom? Mas nós vamos passando aí à medida do possível, né? Essa apostila, não é que eu estou vendendo o peixe, não. Não encare dessa forma. Essa apostila, ela tem 190... Acho que é 190 páginas que eu mostrei. Não, 139 páginas, né? Mas tem muito conteúdo ali que não tem nesse treinamento aqui. Então, assim, se eu for passar tudo, por isso que eu falo, ó, vou voltar a mostrar para vocês com calma aqui, ó. Vocês estão ainda aí, ó. Tá vendo aquilo ali, ó? Estão enxergando ali, um monte de livro ali, ó? Aqui também, ó. Tá vendo aqui? Vou mostrar o outro lado aqui, ó. Meu filho acabou de passar aqui, ó. Tá vendo aquele monte de livro ali, ó? Tá vendo ali, ó? Uns grossão, uns fininhos, mas, ó, tudo isso aqui é livro, ó. Vou mostrar mais ali, ó. Tá vendo ali embaixo? Ou seja, esse escritóriozinho aqui, ó, ele tem... Aqui tem 2 cenários, tá vendo, ó? Ali eu dou outra aula, ó. Tá vendo lá, ó? É outra mesa, outro cenário. Aqui, ó, é outro cenário, né? E aqui, ó, irmãos, ó, uma parte de livros. São 600 livros. Agora, se a gente... Não é só sobre batalha espiritual. Tem de tudo que você imagina. Tudo que você... Tem teologia, do básico ao avançado, né? Tem cura interior, libertação, tem liderança, né? Tem discipulado. Outra coisa importante, discipulado. Como ser discipulado e discipular. Qual que é a ordem de Jesus? Fazer discípulo. Ele não pede para nós fazermos discípulos. Pastor, mas como eu faço um discípulo? Tem um conhecimento, um treinamento que ensina como pegar uma pessoa, Edson, como pegar uma pessoa discipular, né? Então, esses 600 livros que tem aqui é diversos assuntos, né? Mas é isso, tá bom, amados? Deus abençoe vocês. Uma vida de vocês e obrigado. Eu sou só grato a Deus, porque é um privilégio, uma oportunidade de compartilhar com o reino do Senhor. Amém? Deus abençoe. Deixa eu parar a gravação e vamos encerrar.